Opa! Quem tá aí? Fala, rapaz. Tô aqui. Você tá aí desde que hora? Você não saiu ainda da outra aula? Que outra aula? Peraí. Quem tá como anfitrião aqui? Você ou eu? Eu entrei agora. Então, eu tava aqui aguardando, não entrou. Agora que tá. Onde tá aqui o. Não tem ninguém como anfitrião. Oi? Não tem ninguém como anfitrião. Então, tem que ter alguém como anfitrião aqui. Senão ninguém grava, né? Alguém tá gravando. Tá gravando, ó. Então, tá gravando, mas eu preciso saber se sou eu. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Colocando aqui em participantes, não tem ninguém como anfitrião aqui. Como host. Então, Será que não é o Casati, não? é, não sei. Ah, tá o Marcelo Casati. É o Casati que tá como anfitrião. Só que se ele tá, deixa eu ver se eu Só que consigo. ele não aparece aqui. Aqui para mim ele tá como anfitrião. Bom, eu já mandei aqui uma mensagem pro Casati. Só tem você? Natália, Eric, Ana, André, Fernando, Guilherme. Espera que eu não tô. Ah, tá aqui todo mundo. Só que eu não consigo ver todo mundo. Cadê vocês? Meu, não é possível. Será que eu sou tão burro assim? Agora sim. Eu achei que eu. Então tá aqui. Adilson, Ana, André, Eric, Fernando, Guilherme, Henrique e Natália. Tá só ligado isso daí, o povo tá dormindo, tomando cerveja ou tá todo mundo aí? Dá um salve aí, gente. Tô aqui. Estamos aqui, professor. Salve, professor. Aqui. Beleza, aí sim. Aí já tá melhor. Então vamos lá, eu vou botar aqui lenha para rolar. Deixa eu ver se eu fecho isso. Abro isto. Tem muita coisa aberta aqui. Vamos ver se eu abro o arquivo certo, pelo menos. Opa! Meu, esses computadores de hoje em dia vivem dando perguntinha. Ah, que isso aqui, cara? Ah, não é possível. O que eu fiz aqui?
Peraí. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Beleza, agora sim. Agora sim. Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela, tá, gente? Conseguem ver aí? Sim. Sim. Beleza. Responde. Muito bem. Então, boa noite, pessoal. Vamos começar aí. Atletismo. Vocês já devem ter aí visto alguma coisa em TV, Olimpíada, coisa desse tipo, né? Bom, atletismo, a gente quando fala de atletismo e de Olimpíada, tem uma coisa muito singular, porque as Olimpíadas ou os Jogos, eles nasceram normalmente de, de atividades que são naturais, ou seja, a origem do atletismo, por isso que ele é chamado de esporte de base, é porque o pessoal, quando começaram a fazer jogos ou evitar as lutas, né, reduzir mortes, eles criaram alguma coisa que pudesse divertir também a população. Então, o pessoal criou algumas coisas, como normalmente o primeiro esporte que surgiu foi a luta, né? Então, eles lutavam, então provavam quem era o mais forte, quem resistia mais à luta, coisa desse tipo. E correr, saltar e lançar também era uma coisa natural para aquela época. Bom, eu vou passar para vocês uma leitura complementar para que vocês tenham um documento, alguma coisa que fale da história, tá? Do atletismo ou da Olimpíada, que elas conversam, elas trabalham mais ou menos juntos, tá? Então vamos lá. Quem consegue observar aí, isso aí era uma das primeiras pistas de atletismo, onde o pessoal começava, vinha para participar de atividades ou jogos competitivos. Isso acontecia, acho que essa aqui é na Grécia, e isso acontecia em outros lugares, mas cada lugar que você viajava para participar de algum tipo de competição tinha as características do lugar. Então, o peso era diferente, o dardo era diferente, a pista era diferente. Então, Pierre de Coubertin resolveu normatizar e especificar tudo o que acontecia dentro do atletismo. A largura da raia, a espessura da linha, a metragem, como deveria ser feita a metragem, para que não houvesse lá os 100 metros, lá na verdade tem 98, lá no outro lugar os 100 metros tinha 104 metros, você entendeu? Coisa desse tipo. Bom, se vocês notarem aí nessa foto, os corredores, eles estão correndo cada um na sua raia, só que essa raia, essa linha que vocês estão vendo no chão, não existia. Isso aí nada mais é do que um tipo de corda que ficava amarrada em várias estacas. Se vocês perceberem, tem estaquinhas no chão onde era presa essa corda. E os atletas, quando corriam, era muito comum no passado o pessoal dar cotovelada, empurrar, né, no meio da prova. E isso no atletismo, para evitar, eles fizeram as raias largas e o atleta correndo no meio, ele ficava livre de tomar porrada. Mas, mesmo assim, o pessoal acontecia esse tipo de coisa, era comum, né? Tentar entrar na frente do outro, isso era comum. Depois as regras apareceram e aí começou a coisa a ficar um pouquinho melhor. Aqui, ó, retrata aí as pistas, como foi a evolução. Naquela época aqui só havia uma linha reta, tá? Uma pista era reta. Já aqui, as pistas já ganharam uma curva, ou seja, de ida e volta. A reta era gigante, tá? Os atletas corriam nessas
provas e era gigante a corrida. Esses pilares que vocês estão vendo aqui, no passado, na época da Grécia, eles também colocaram. Só que a pista era mais estreita, era um ida e volta, né? Essa ida e volta, o pessoal se pendurava nesse pilar, colocava a mão para poder fazer a curva, tá? Então isso era comum. Mas isso lá atrás, há muito tempo. Aqui já parece um estádio mais elaborado, mas provavelmente ainda antes de Pierre de Coubertin. Aqui, ó, dá para ver bem a cordinha como era colocado, tá vendo? Esta corda aqui não é uma linha no chão, e sim a outra corda da raia que está mais para cá, tá? Então todos os atletas partiam e aí existiam as formas de largada, tá? Tá vendo aqui, ó, um cara saindo de pé, o outro fez a mesma posição que hoje se usa de saída de bloco, com a mão já bem posicionada. Eles faziam um buraco no chão para encaixar o pé. Esse aqui, se vocês virem, ele tem duas madeirinhas no chão aqui, ó. Ele ficava nessa posição também com o pé dentro de um buraco. Para não ficar nessa posição que era desconfortável para iniciar a corrida, eles usavam duas madeirinhas para ficar aqui, para se apoiar, tá? Bom, isso aqui provavelmente foi, o que que é? Essa bandeira aqui é da Finlândia? Parece ser. Aqui, gente, tem 4 links. Esses 2 primeiros links falam da história, né, da Olimpíada. Assistam, tá? Assistam esses 2. E esse aqui é uma reportagem de um museu. É interessante ver depois que viu os vídeos. Vocês assistam os 2 vídeos, aí você vai olhar os artefatos que tem lá, tudo que era usado na época muito antiga, para o esporte Olimpíadas, né? Ou para o esporte atletismo. Então, o pessoal tinha esse conflito. Depois fizeram os Jogos Olímpicos e resolveram tudo isso daí. Muito bem. O atletismo ele pode ser dividido de várias formas, mas uma das mais comuns é dividir dividir o atletismo em provas de pista e provas de campo. Na pista envolve todas as corridas, tá? Corrida rasa, corrida com barreira, corrida com obstáculo, corrida de revezamento, corridas curtas, corridas longas, todos os tipos de corrida. Já nas provas de campo, envolve os saltos, o arremesso e os lançamentos, tá bom? Isso aqui é uma pista de atletismo, se vocês virem aqui, ó, aqui fica o setor de lançamento do dardo. Então, o cidadão corre aqui, lança o dardo e ele tem que cair dentro desse espaço. Aqui são as marcas, por exemplo, 60 metros, 65, 70, 75. Às vezes tem umas bandeiras que é a linha do recorde da competição, ou do recorde mundial, ou do recorde olímpico, tá? Então, o atleta corre e lança o dardo aqui. Se cair fora, não é válido. Aqui tem outras provas. Aqui é lançamento de disco, lançamento de martelo. São 2 provas onde se gira um implemento e é lançado. Como é um implemento pesado e a velocidade que sai da mão é muito grande, existe uma gaiola que protege o público e as pessoas que estão na pista, né? Então, esse martelo, esse disco, ele só consegue ser lançado nessa direção. Se não for sair nesse setor, ele bate na porta da gaiola, tá ok? Aqui é o arremesso do peso, não está tudo 100% proporcional, mas o setor onde o atleta fica e arremessa o peso nessa região aqui, tá? Aqui o salto com vara, um corredor onde o atleta corre, encaixa a vara aqui, salta e vai lá para dentro. Aqui salto em altura, o atleta corre e salta e cai neste colchão. Aqui, salto em distância. Salta, bate o pé numa tábua e cai na areia. Aqui no salto triplo, ele corre, bate o pé numa tábua que está bem antes. São 3 saltos. Então, bate o pé, 1 salto, 2 saltos, 3º salto na areia. Mede essa distância inteira. Aqui a pista, onde todos os atletas correm. Essa pista, ela é assim, ela tem 80 metros de reta, tanto de um lado quanto do outro,
e 120 metros de curva. Isso se considerar aqui pela raia 1, tá? Porque quanto mais distante, mais você corre. Quanto mais aberto, maior é a metragem. Por isso que as provas, elas têm aqui um escalonamento, dependendo do número de curvas que ele vai fazer. Se for fazer uma corrida onde só tem essa curva aqui e todo mundo vai para a raia 1, eles saem aqui pertinho um do outro. Por quê? Porque só tem que compensar essa volta. Se eles vão ser obrigados a fazer uma volta completa, então a saída é a saída do 400, que é essa verde que está aqui. Tá? Se é uma prova de revezamento 4x400, todos os atletas correm uma volta inteira balizado, executam a passagem de bastão aqui, o segundo atleta corre só até essa linha e aqui dessa linha todo mundo vai para a raia 1. Tá bom? Então, toda a pista ela é bem planejada, tá? Aqui a saída dos 100 metros, aqui a saída dos 110 metros, em linha reta. Aqui sempre a linha de chegada, tá bom? Até aqui tudo bem? Se vocês olharem aqui, ó, tem um fosso, é um poço de água. Deixa eu ver se vocês estão... Vocês estão aí, gente? Sim. Então tá. Legal. Então aqui, se vocês perceberem, aqui tem uma parte que parece uma piscina. É um fosso de uma prova chamada 3.000 com obstáculos. Então os atletas, eles correm pela pista, só que eles passam por alguns obstáculos. São colocados uns obstáculos, um aqui, outro aqui e outro aqui. E tem esse aqui, que é um quinto. Então, são 4 obstáculos e esse quinto aqui, onde o atleta passa por um obstáculo e cai dentro da água. Não sei se vocês já viram isso em alguma competição. Para ter uma ideia aqui, ó, tudo isso daqui é a parte que é todinha marcada. Então, a pista de atletismo é totalmente marcada. E aqui não tem todas as medidas. Porque isso aqui, por exemplo, daqui até aqui é uma meia-lua perfeita. Tá? Perfeitinha. E aí é medido este raio. Aqui a mesma coisa. Então, como um círculo tem 2 πs de raio, ou seja, uma curva aqui e uma curva aqui, o π vai depender da distância que tem até a borda do raio. Se você tiver uma distância um pouquinho maior, você tem esse acréscimo de metragem aqui. Então, se calcula quanto tem de metragem a mais baseado nessa distância entre as raias. Tá? É matemática pura. Aqui é uma pista diferente. Tá vendo? Ó? O salto em distância, ele está do lado de fora, não está na parte interna da pista. Está na parte externa. Isso para quê? Para aumentar a área do campo. Para quê também? Para aumentar a segurança dos lançamentos de martelo, lançamento de dardo. Ó, o lançamento de dardo, ó. Tem um que sai em diagonal aqui, tem uma pistinha aqui, ó, que eles usam a própria pista para o atleta correr e lançar o dardo, tá vendo? Ó? A distância aqui é muito maior. Tem outra que é aqui, ó, onde ele solta o dardo exatamente daqui, ó. Nem fica dentro do campo. Então a distância daqui até aqui é bem maior. Para quê? Para evitar, porque esse lançamento de dardo, o pessoal estava lançando tão longe que o dardo já estava caindo aqui, ó. E aqui é o setor do salto em altura. Quer dizer, aqui está o colchão de salto em altura. Os atletas correm e saltam aqui. Já pensou ver um cara do dardo e mete um dardo bem no cara que está saltando? Não tem graça, né? Ou se ele sai meio errado e cai na pista. Então não dá. Então eles mexeram no centro de gravidade do dardo e modificaram, porque normalmente o lançamento do dardo, a pista vinha até aqui, assim, ó, era um bico, tá? Vinha até atrás do gol quando existia o campo também, tá? Aí eles jogaram aqui para trás para ganhar mais metragem. Tudo bem? Vamos lá, então. Seguindo. Bom, das provas de pista, tá? Prestem bastante atenção que essa parte é a parte importante. Vamos dividir as provas de pista como provas de corridas, né? As provas de corridas têm diversas formas de provas, né? Diversas provas.
Então vamos pensar primeiro nas provas de velocidade, é uma das classificações. As provas de velocidade, elas não podem ultrapassar ou tem que ficar por volta de 40 segundos, tá? Não é regra isso do atletismo, tá? Eu só estou colocando isso daqui para que vocês tenham um entendimento do que são as provas de velocidade. As provas de velocidade, elas acontecem em aproximadamente 40 segundos, tá? 100 metros, ele fica na casa, tudo em nível de Olimpíada, tá, gente? Tá falando a nível olímpico. Na casa de 10 segundos, os 200 metros na casa de 20 segundos e o 400 metros na casa de 43, 44 até 45 segundos, tá? Então, é aproximadamente aqui 40 segundos para menos, tá bom? Existem provas de velocidade que são provas com barreiras. Essa em vermelho é uma prova feminina, 100 metros sobre barreira, é feminino. Além de ser 100 metros apenas, a barreira é um pouquinho mais baixa. Já para o masculino, são sempre 10 metros, tá? E a barreira é um pouquinho mais alta. E no 400 metros sobre barreira, essa prova é masculino e feminino. Então, essa prova aqui é exclusivamente masculina, tá? E esta prova aqui é exclusivamente feminina. Todas as outras provas que estão em preto são masculino e feminino, tá? Aqui mais uma só masculina, mas a gente vai ver isso. Eu ainda era da geração de que várias provas, não existiam provas, tantas provas para o feminino. Então, é legal que todas as provas agora sejam masculino e feminino. Bom, aí nós temos aí as provas com barreiras. É uma corrida de 100 metros, só que você vai passando várias barreiras, tá? Já para saber, todas as provas que têm barreiras são sempre 10 barreiras, não importa a metragem, tá? São sempre 10 e elas são divididas. Aqui no espaço de 100 metros, 10 barreiras. Aqui são 10 barreiras no espaço de 110 metros e aqui são 10 barreiras no espaço de 400 metros. Também temos as provas de velocidade de revezamento. Então, como a corrida mais longa de velocidade é o 400 metros, então elas entram também. São 4 atletas que correm 100 metros. São 4 por 100 metros. Ou seja, é uma volta na pista, tá? Então, o atleta parte daqui, ele corre, entrega o bastão para um outro atleta que vai ficar por aqui. Se vocês perceberem, tá vendo um monte de linha amarela aqui, ó? Essas linhas amarelas é o setor de passagem de bastão. Então, o atleta da raia 1, ele corre, quando ele entra aqui, o atleta já vem correndo. O atleta sai daqui, tá vendo? Ó? Desse setor e corre. Quando ele entra aqui, ele é o momento que ele pode receber o bastão, dentro desse setor. Só que isso foi até o ano passado, se eu não me engano, ou o ano retrasado. O que eles fizeram? Eles aumentaram a área, o setor de passagem. Ou seja, o setor de passagem aqui é o primeiro 100 metros. O atleta sai daqui correndo e bem aqui, assim, ó, dá exatamente 100 metros. Então, o que você coloca? 10 metros para frente e 10 metros para trás. E aí, a passagem de bastão tem que acontecer aqui. Só que se o atleta que estiver em segundo para receber, se ele ficar aqui, o atleta que vem correndo, o primeiro homem, o primeiro atleta, ele vai atropelar esse cara. Então, ele precisa de um espaço para ganhar velocidade. E esse espaço é essa linha azul aqui, ó, que também são 10 metros para cá. Então, o atleta fica esperando aqui. Quando o primeiro homem está chegando próximo a ele, ele sai correndo. Aí, quando ele atinge a velocidade máxima, esse atleta que está vindo aqui atrás alcança ele. E acontece bem aqui esse alcance. E aí a prova, a passagem de bastão tem que acontecer aqui. Se ele entregar o bastão antes dessa linha amarela ou depois dessa linha amarela, a passagem está inválida. Tá? A nova regra diz que se houver a passagem de bastão a partir dessa linha azul, ela é válida, mas não pode passar daqui, tá? Mas isso é a regra do 4 por 100 e não vem ao caso agora. Bom,
Então, os atletas correm 100 metros, o outro vai correr 100 metros, tá vendo? A passagem tem que ocorrer aqui. Outro vai correr 100 metros, a passagem tem que ocorrer nesse setor e a linha de chegada, tá? Já o 4x400, cada atleta faz uma volta completa. Entrega o bastão para um outro aqui que vai fazer uma volta completa. E aí até os 4 correrem. Tudo bem? Esse é o 4x100 e esse é o 4x400. Bom, essas são as provas de velocidade, tá? Provas de meio fundo. É uma prova rápida também, mas elas são a partir de 1 minuto até no máximo 12 minutos leva essa prova, tá? Aí é óbvio que vai depender do nível, né, da competição. Mas, por exemplo, a prova de 800 metros é a primeira prova de meio fundo. Chamam meio fundo porque ela é uma prova longa, mas ela é rápida pra caramba. Esse 800 metros aqui é bem rápido. O pessoal faz aí na casa de 1 minuto e 43, 1 minuto e 45, essas duas voltas. Depois disso vem a prova de 1.500 metros. E depois da prova de 1.500, 3.000 metros com obstáculo. Essa é diferente dessa daqui, tá? Aqui são barreiras, que parece um L assim no chão. Os obstáculos não, são traves gigantes. Parece até uma trave de ginástica olímpica, tá? E esses 3.000 metros é com obstáculo. E esses 100 metros ou 110 metros é sobre barreira. Esse S é sobre e não sem barreira. Muita gente acha que é 100 metros sem barreira. Não, são 100 metros sobre barreiras. Por que sobre? Porque você não pode passar por baixo dela nem dar a volta. Você tem que passar por cima dela, tá? Opa! Muito bem. E aí temos também as provas de fundo. As provas de fundo, também ainda em pista. Até aqui todas as provas acontecem dentro da pista de atletismo. Na prova de fundo, os 5.000 metros e os 10.000 metros acontecem dentro da pista. Depois vem a prova que é a maratona, que são 42 quilômetros, 195 metros. Esta prova aqui, ela começa normalmente no estádio, aí o pessoal sai, tá vendo aqui, ó? Aqui dá para ver, quer dizer, dá para entender. Em volta do estádio tem a arquibancada, e por baixo da arquibancada existem portões. Um portão aqui, um portão aqui, um portão aqui e outro aqui, tá? Esses portões é que fazem a entrada e saída de material gigante que entra nessa pista, tá? Lembre-se que é uma pista de atletismo, mas diversas coisas acontecem aqui, motocross, patinação, show de rock. Dentro desse espaço ocorrem várias coisas. Então, esses portões existem. E por esses portões, os atletas que vão correr a maratona, por exemplo, normalmente eles dão uma volta para o público ver e já sai por um desses portões, ou por aqui, depende para onde vai, onde foi traçado aí a maratona, tá? Para as provas de marcha atlética também acontece a mesma coisa, o mesmo sentido, tá? Então nós temos aqui os 5.000 metros, os 10.000 metros, que são provas rasas, tá? Não tem nenhum obstáculo, por isso que 100 metros rasos, 200 metros rasos, 800 metros rasos, 1.500 metros rasos, 3.000 metros não é raso, é com obstáculo. 100 com barreiras é 100 metros com barreira, não vem raso, tá? Aqui poderia dizer 4 por 100 metros rasos, mas é que não tem nenhuma prova de revezamento com barreira, com obstáculo, então é 4 por 100, todo mundo já sabe o que é. Essa prova de 5.000 metros é raso, 10.000 metros rasos. A maratona, o nome dela é maratona, e essa prova, como acontece em ruas, então pode ser que você tenha que subir ou descer determinados calçada, guia, valeta, subida, descida, fazer curvas. Então não dá para dizer que é uma prova rasa, é uma maratona. Então os atletas começam no estádio normalmente, pelo menos a maioria das Olimpíadas, as duas que eu participei o pessoal saía do estádio, ia para as ruas da cidade da Olimpíada, voltava e terminava na linha de chegada mesmo, passava pela linha de chegada. Então, de repente, eles entravam por aqui, faziam uma volta, e aí
passavam a linha de chegada. Ou entravam por esse lado, dava a volta aí, linha de chegada. Eu já vi maratona onde o pessoal chegava aqui, ó, na disputa de photo finish, ou seja, tinha chegada. Tamanha disputa que houve aqui numa maratona. Se eu achar os vídeos ou alguma coisa assim, eu coloco para vocês aí na época. Deu para entender aqui? E a marcha atlética é uma prova que ela tem 20... Sabe a marcha atlética, aquela competição que o pessoal fica andando, rebolando? Essa é a marcha atlética. Essa marcha atlética olímpica tem duas. Tem uma prova de 20 quilômetros, que é masculino e feminino, e uma prova de 50 quilômetros de marcha. Essa só é masculino, pelo menos até agora, só rola para masculino essa prova. Prova difícil. Bom, se eu perguntasse para vocês, agora pode abrir o microfone e vamos ver quem fala aí primeiro. Qual a menor prova do atletismo olímpico? 100 metros. Os 100 metros. Então, a menor prova em distância, a menor prova de corrida em distância é a prova de 100 metros. E qual é a maior prova, a prova mais longa do atletismo, mais comprida em metragem? É a marcha atlética 50 quilômetros. Exatamente. E se eu fizesse a pergunta dessa forma, qual a maior prova de corrida do atletismo olímpico? Maratona. Isso, sacaram já de cara, né? Se eu perguntar qual é a maior prova de corrida do atletismo, é a maratona olímpica, né? Se eu perguntar qual a prova de maior distância, é a maratona. Se eu perguntar qual é a prova de corrida mais distante e responderem 50 quilômetros de marcha atlética, tá errado por quê? Se eu perguntar qual a maior prova de corrida olímpica, ou seja, corrida em uma Olimpíada, qual é a prova olímpica qual a prova de corrida olímpica a maior? Qual que é? É a maratona. Se responder 50 quilômetros, está errada por quê? Porque aqui é marcha atlética. O atleta não pode correr 50 quilômetros. Ele tem que marchar. Então, a maior prova de corrida é a maratona. A maior prova em distância é a marcha atlética. Deu para entender? Fácil demais, né? Vamos lá, como é que eu vou gravar todas essas provas aqui, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000? Vou dar uma dica, tá? As provas de barreiras e de revezamento dá para decorar fácil, porque é 100 feminino e 110 masculino. E existe uma prova, tá vendo aqui, ó? É uma prova curta com barreira e uma prova mais longa com barreira, de velocidade. Então, é a prova de 100, tá? Para o feminino e 110 para o masculino, e uma prova de 400 metros sob barreira. Tudo bem até aqui. E os revezamentos? 100 metros, né? Que é a mais curta também. 4 atletas correm 100 e 4 atletas correm 400. Tá bom? Não existe 4 por 200, tá? Então, é 4 por 100 e 4 por 400. Provas olímpicas. Essas são as provas de velocidade. Se eu pedir para vocês na prova, escrevam para mim todas as provas de velocidade, provas olímpicas de velocidade. Então, é 100 metros, 200, 400 metros. Todas elas, masculino e feminino. 100 metros sob barreira, feminino. 110 metros sob barreira, masculino. 400 metros sob barreira, masculino e feminino. E o revezamento também. Bom, provas de fundo, né? Então, aqui, 800, 1.500 e 3.000. Fundo, tá aqui. Puta, não vai dar para lembrar tudo isso? Vai. Olha a dica. Para facilitar a memorização das provas de corrida, a dica é dobrar a medida anterior. Não é preciso, mas é quase isso. Qual é a menor prova do atletismo? 100 metros rasos. Qual seria a outra? O dobro. Então, temos o 200 metros rasos. Qual seria a outra? O dobro. Opa, temos o 400 metros rasos. Até aqui, provas de velocidade. Né?
Bom, agora vem para a primeira prova de meio fundo. Qual é a prova? 800, ou seja, o dobro dessa daqui. Correto? Aqui enrosca. Por quê? Porque 800 mais 800 dá 1.600, que é exatamente a prova da milha. E a milha é uma prova já antiga, mas é numa outra unidade de medida. Dá 1.600 e poucos metros a milha, né? Para não ter esse problema de comparação, fizeram o seguinte: primeiro, as provas do atletismo olímpico, elas são em unidade métrica, não em jardas, não em milhas, tá? Então, o que eles fizeram? Vamos dar uma arredondada aqui. Ao invés de ser 1.600, vamos botar 1.500 metros, tá? Então, do 800 parte para o 1.500, que é quase o 1.600, correto? Se a gente for pegar a dica de que é quase isso, então rola aqui. Bom, qual o dobro de 1.500? 3.000. Opa, beleza, 3.000. Só que esse 3.000 metros é a última prova de meio fundo. Meio fundo, 800, 1.500 e 3.000. É a última prova de meio fundo e fica muito próximas as distâncias e os tempos. Então, o que eles fizeram? Essa prova de 3.000 metros, colocaram obstáculos, tá? Então, essa prova de 3.000 metros, não existe 3.000 metros rasos. E aqui esqueci de colocar o M. Aqui vem um M. Tá? 3.000 metros rasos. Certinho? 3.000 metros com obstáculos, aliás, não pode ser raso. 3.000 metros com obstáculo, tá? Bom, depois disso vem a primeira prova de fundo, são as provas de resistência. Daqui para baixo, todas as provas são consideradas provas de fundo. A primeira é os 5.000 metros, depois a outra é o dobro, 10.000 metros. Teoricamente seria o dobro, né? Mas até existe essa prova, que é a meia maratona. Mas, olímpico, a prova até aqui, 10.000 metros, acontece dentro da pista. Então, até 10.000 metros, todas essas provas acontecem dentro da pista. A partir daqui, essas provas já vão para a rua. Podem até iniciar e terminam na pista, né? Mas elas são provas de rua. Começa o resto dela é na rua, tá? Maratona. Prova de rua, depois as marchas aqui. Deu para entender a brincadeira aqui de 100, dobra, 200, dobra, 400, dobra. Deu para perceber? Perfeito. Essas são as provas de corrida, tá bom? Depois eu vou falar de cada uma delas. Bom, agora temos as provas de campo. As provas de campo, é o arremesso do peso, o arremesso de peso. Esse arremesso porque é aquilo que eu falei para vocês na aula de basquete. Porque a massa ou o implemento, ele parte do centro do seu corpo e você empurra ele como um jump do basquete ou como um arremesso na cesta, né? Uma cobrança de uma falta, um arremesso de um basquete. E por isso que é chamado de arremesso. Já vem depois os lançamentos. O lançamento envolve às vezes um implemento, algo que aumente a distância do seu corpo. Por exemplo, você pega um disco, né? Pega um disco, coloca ele na sua mão, deixa a sua mão longe do seu corpo, você gira ou faz um movimento de embalo e lança esse disco à distância. Isso é chamado lançamento. O dardo fica lá atrás da cabeça, você puxa esse dardo e ele vai por cima de você e vai à distância. Se você arremessasse um dardo, ele ia no máximo uns 2, 3 metros, tá? Porque você só poderia empurrar. Agora, se você coloca ele montando uma alavanca, aí é considerado lançamento. Por isso que existe o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo, que é uma bola parecida com a bola do peso, só que tem um cabo, tá, de aço amarrado nessa bola e chama manopla, parece um triângulo. Aliás, ele é um triângulo, onde o atleta segura
para segurar esse peso, gira esse martelo e, pumba, lança ele para a distância, tá? Por isso que é chamado de lançamento também. Deu para entender? Arremesso é só de peso. Os outros 3 são lançamentos, tá? São 4 provas. 4 provas de campo e 4 provas de campo também, mas 4 provas de arremesso e lançamento, a gente chama de provas de força, né? E 4 provas de saltos. Essas provas de salto tem 2 tipos, são chamados saltos horizontais. Então, no caso do salto em distância e do salto triplo, por que horizontal? Porque o atleta corre por um corredor, bate o pé numa tábua e voa até cair na areia. E a medida é exatamente essa medida horizontal, essa medida do lugar que ele bateu até onde ele aterrissou. Por isso que os saltos são chamados saltos horizontais. Salto triplo é a mesma coisa. Corre por um corredor, salta 1, salta 2, salta 3. Caiu aqui na areia. A medida é daqui até onde ele começou a bater o primeiro salto. Por isso o salto triplo. São esses os saltos horizontais, porque a medida é feita na horizontal. Também há os saltos verticais. São saltos onde o atleta corre e simplesmente salta por um sarrafo e cai num colchão. A medida é a altura. Então, se o atleta salta até aqui, ele vai perder para quem salta até aqui, vai perder para quem salta até aqui. Tá? Então, a medida é vertical, salto em altura. Salto com vara é a mesma coisa do salto em altura, só que esse atleta, ele pega distância numa pista reta, corre, encaixa com uma vara na mão, ele encaixa essa vara bem aqui pertinho do colchão, essa vara enverga e joga ele para cima. E ele tem que passar alturas bem altas, né? Metragem bem alta em altura, perto de 6 metros, entre 5,5 e 6 metros. E aí vão cair nesse colchão aqui, tá? Em cima deles, se possível. Então, a medida do salto com vara também é vertical. Por isso, nós dividimos em saltos horizontais, que são esses 2, saltos verticais, que são esses 2. Então, se eu perguntar numa prova, quais as provas de saltos verticais? Quem sabe me dizer? Salto em altura, salto com vara. Perfeito. E horizontal? Salto em distância e salto triplo. Perfeito. Super simples, não é? Entendendo, isso aqui vira brincadeira. Depois a gente vai assistir alguns vídeos e a gente, voltando às aulas, vai tentar fazer o giro, o movimento de como fazer a prova. É lógico que a gente vai só simular, porque competição não dá para brincar, né? Competição não. O atletismo não dá para brincar. Brincar de arremessar peso, você vai ter que fazer força. E se você quiser ganhar a brincadeira, você vai ter que jogar o mais distante possível. E sem treinar, esse arremesso, ele pode gerar contusão. Não ele de cair em cima de ninguém, o próprio arremesso pode gerar contusão. A mesma coisa do dardo, do disco, do martelo. Então, quem não sabe, se começar a girar um martelo, se mata. Porque o martelo acaba jogando a pessoa, não a pessoa jogando o martelo. Tá? E brincar de saltos também não é tão fácil. Salto em altura a gente pode até brincar. Salto em distância também. Salto triplo já não dá. Salto com vara, então nem pensar. Né? O próprio atleta que salta com vara, ele demora muito tempo para executar o primeiro salto. Quem somos nós, educadores físicos, que vamos já chegar lá, já saltando com vara, né? Ainda não estamos nesse nível. Muito bem, e além dessas provas de campo, que são arremessos e lançamentos, e os saltos horizontais e verticais, temos uma prova também que é chamada prova combinada. Quem já ouviu falar do decátulo? Decátulo, o atleta que é o decatleta, é o atleta que eles chamam de atleta perfeito, porque ele tem que correr várias provas, saltar várias provas, e ele tem que executar, são 10 provas. No primeiro dia ele corre 100 metros, faz salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e fecha com 400 metros. Isso ao longo de um dia. Ele entra dentro da pista de manhã e só sai para almoçar, né?
e tem que fazer, por exemplo, essas 3 provas logo de manhã. Às vezes ele almoça e vem fazer essas 2 provas à tarde. No outro dia, ele faz essas 3 provas de manhã e termina com essas 2 à tarde. Então, são 2 dias de competição. E aqui é uma prova praticamente atrás da outra, né? E aí você fala assim, tá bom, esse cara ganhou 100 metros, o outro ganhou a distância. Quem é que está melhor? Cada metragem, cada tempo que o cara faz, que uma pessoa faz nos 100 metros, ou cada centímetro que ela salta na distância, ele saltou 7 metros e 3 centímetros. O cara que saltou 7 metros e 4 tem um número de pontos maior do que o que saltou 7 metros e 3. Então, para cada marca, para cada resultado, tem uma metragem. E nos 100 metros, aliás, tem uma contagem. Então, essa contagem, esse numeral, ele vai de centésimo em centésimo aqui nos 100 metros. Então, se o atleta corre para 10 segundos e 99 centésimos, e o outro correu para 10 segundos e 98 centésimos, o de 98 centésimos ganhou por 1 centésimo. E o número de pontos, às vezes, na casa de 3, 5, 10 pontos de diferença. E é aqui que determina a pontuação do atleta. Então, ao longo da competição, soma-se pontos. E aqui sempre do melhor salto. Por exemplo, os 100 metros é uma vez só que você corre. Salto em distância, você salta acho que 3 vezes. Você tem direito a 3 saltos. Eu nem tenho certeza se ainda está assim, tá? Porque na minha época, o salto em distância você tinha 5 tentativas. Então, hoje não. Hoje deve ter 3 só e acabou. Arremesso de peso, a mesma coisa. Salto em altura também. 400, uma corrida só. Terminou, você já sabe quem está na frente, de acordo com a pontuação. Desculpa. Desculpa, gente. No outro dia ele vai correr essas provas, né? Ou saltar, ou lançar. E essa é a prova masculina, decathlon. Para o feminino também existem provas combinadas. E essa prova começou em 1980. Eu me lembro que eu estava nessa Olimpíada. E foi uma representante do Brasil, que é a Conceição Jeremias, que ela foi a primeira atleta, a primeira heptatleta a participar de uma Olimpíada nessa prova. É óbvio que essa do Brasil, né? Porque lá dos outros países também foram. Então, o heptátulo, são 7, tá? São 7 provas. Então, uma prova, 2, 3, 4. No outro dia, 5, 6, 7, tá? Essas 2 provas acontecem de manhã e essas 2 à tarde. Essas 3 provas aqui, normalmente acontece tudo de manhã, porque elas são curtas. Salto em distância, depois o lançamento do dardo, aí pinta esse 800 metros, só dá uma distância um pouquinho maior, se tiver muito quente e tal, mas é uma prova longa no final. Que nem aqui, ó, uma prova longa. Normalmente começa com uma prova rápida, né? Uma prova de velocidade. Eles deixam as provas de velocidade logo no começo, porque quando você está cansado, não existe velocidade, porque você tem um esgotamento neuromotor. Então, o seu sistema nervoso central perde afinidade, capacidade de desenvolver contrações rápidas, recrutar muita unidade motora de velocidade. Então, as primeiras provas são provas mais rápidas. E as provas de resistência, uma prova mais longa, deixam para o final. Tudo bem? Até aí, tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Caramba, como é que aumenta isso aqui, hein? Jesus, eu sou manco nesse Zoom aqui, viu, cara? Sou muito manco. Aquele Google Meet é melhor. Bonita foto, Gabriel. Uma beleza. Bom, é isso aí. Deu para entender o que seria os 100 metros, as provas de velocidade, a princípio, provas de pista e provas de campo. As provas de pista vêm corridas e as provas de campo, salto
e arremesso e lançamento. Tudo bem? Deu para entender o que acontece dentro do atletismo? Essas são as provas olímpicas. Todas essas provas são provas olímpicas, tá? Existem outras provas, corrida de 150 metros, corrida de 300 metros, mas elas não são olímpicas. Certo? Dúvida? Tá tudo tranquilo. Não é tão difícil. Também. É lógico que tem um monte de informação, não é? Tem um montão de informação. Por quê? Porque essas informações, é tudo novo, né? É tudo novo. Então, a gente acaba sei lá, aprender porque é novidade, né? Por ser novidade. Mas nada impossível de você gravar e entender o que é isso aqui. Deixa eu ver. Eu preciso de mais uma. Muito bem. Então, pessoal, Pô, legal, cara, aqui passando a milhão aqui. Onde estão vocês? Aí. Então, tá, gente, eu vou pegar essa aula de hoje e vou passar esse PowerPoint para a sala de vocês. Só que eu preciso do e-mail de vocês. Então, por favor, mande no WhatsApp o e-mail, porque aí eu mando essa aula para vocês, tá? Essa aula é gravada e assim que essa aula estiver disponível, ela vai para o ambiente da Unimes, tá? E aí vocês vão ter acesso. Essa plataforma já está praticamente pronta, já era para estar pronta, eles estão com problemas mais técnicos, né? Mais para ajuste. E assim que isso estiver pronto, já vai para vocês. Tudo bem, então? Vou fazer a chamada. Posso fazer a chamada? Sim, Dona Natália, tá por aí. tô. Natália, só você? Ah, não, é Natália Gregório, né? É. Vocês estão sabendo que já já nós voltamos, né? E não, hein? Volta. Já deu, essa pandemia aí já foi. Sei não, hein? Estão tentando esticar, mas não dá mais, não. Ninguém mais aguenta esse troço. Aliás, se não tivesse ficado todo mundo preso dentro de casa, essa pandemia já tinha acabado em um mês. Falei, mas ia morrer muita gente. Falei, não morreu? Ia morrer. Ia morrer quem vai morrer. Outro, estava olhando lá dentro daquele portal lá, cara, o que diminuiu assim 95% mortes por câncer, por gripe, por AVC, até atropelamento reduziu. Todo mundo que entrava no hospital morreu era Covid. Teve cura pra tudo agora só morre de Covid. Então, exatamente. Mas você sabe por quê? O Congresso, o Senado, foram criadas leis na época da pandemia, né? Então, para cada leito que o SUS paga, quando você se acidenta, vai para um hospital, o SUS paga, se eu não me engano, acho que de 600 a 800 reais por dia, para cada dia que você ficar lá. Quebrou uma perna, caiu de moto, quebrou uma perna, 600 pau, 800 pau, né? Agora, se você entrar dentro do hospital, nessa época de pandemia, com Covid, aí o hospital ganha R$ 1.800 por dia que você fica lá. Então, eles querem um monte de gente dentro do hospital, porque, Covid dá um pau e 800, cara. E se por acaso, por infelicidade, você morrer, o hospital ganha R$ 4.800. Qual é o incentivo de fazer com que você saia do hospital logo e curado? Você entendeu? Ao invés de criarem uma lei assim, o hospital que tratar o cara de Covid e mandar o cara embora vai ganhar 5 pau. Dá mais dinheiro. Seria muito mais viável. Todo mundo ia se empenhar em fazer curas. Agora, eles criam lei para que as pessoas tenham que morrer, vale mais a pena a pessoa morta do que viva. Então, o que você acha que vai ter? Quem morrer é Covid. O cara Até que quando teve essa doença aí, eles até cortaram o remédio da farmácia. Então, sumiram até com as hidroxicloroquina, cara. Mas é isso.
Mas depois vai aparecer, vocês são novos, vocês vão contar essa história aí para os seus filhos, para os seus netos, de quanta besteira que nós tivemos que engolir, quantos sapos nós engolimos. Muito bem, Eric Henrique está por aí. Quem mais aqui? André Luiz. Salve, André. tô, professor. Vamos aí, professor. Isso, André Luiz Duarte. Isso. O Eric também, professor, tá aqui. O Eric eu já não notei. Eric Henrique. André Luiz. Fernando. Dormiu. Fernando Eisel. Acorda, Tá Fernando. sem áudio, ele tá sem áudio, ele mandou Tá no mensagem chat. aí. Ah, tá no chat? Beleza. É que eu não abri o chat aqui. Guilherme. Eu. Guilherme Henrique. Beleza. Aguinaldo Silva. Nossa, Aguinaldo. Não, é que eu escrevi um Aguinaldo aqui que eu não vou saber que é Aguinaldo nunca. Ô, professor, nossa, Aguinaldo. E tem Aguinaldo. Tinha um que era Aguinaldo Raiol. Provavelmente foi inspirado nele. Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo é um nome antigo. Gabriel. Tá aí, Gabriel? Mandou no chat também ou não? Até agora não. Acorda, Gabriel! Ana Isabel Eu. e o Adilson, Sou eu. que é o único que está com a cara aí, mostrando a cara. É o homem que não esconde a cara. Essa mulherada aí, de manhã, cara, você precisa ver. É terrível. O pessoal não mostra a cara, porque deve estar tudo com touca, sabe? Esse cabelo despenteado. Dá até para sentir o bafo do cara de manhã aqui, cara, de tão pregado que o pessoal fica. Então, gente, é o seguinte. É só isso, a informação é essa. Deu para vocês entenderem o contexto. Eu vou explicar depois cada prova, como ela acontece. Nós vamos ter vídeo, depois nós vamos fazer práticas disso aí, isso vai fixar melhor. Mas deu para entender esse primeira aula? Só que cada aula, beleza, cada aula vocês precisam assistir porque tem informação. Se passar, dificilmente vocês vão conseguir pegar as informações via internet e tal, porque uma coisa é você ver, né? Ter a explicação de que é. Porque assim, é que nem ginástica olímpica. Vai para uma competição de ginástica olímpica e vai assistir lá. Você não entende nada, cara. É todo mundo pulando, correndo, dando cambalhota. Você não sabe quem que ganha, quem não ganha. Você acha que aquela pessoa fez tudinho, levou quase um tombo, a outra não levou tombo, ganhou. A outra que caiu, ganhou. Como é que pode uma pessoa que na apresentação cai, ganha daquela que fez tudo certinho? Porque tem grau de dificuldade. No atletismo não é bem assim, mas dá para a gente ter certeza de quem ganhou, porque nas provas de pista chegou na frente, você sabe quem ganhou. Mas num heptatlo, no salto em distância, tem que ficar acompanhando. Hoje, existem as marcas, aparecem até no estádio, mas antigamente você tinha que ficar lá gritando quanto deu, para saber qual era a metragem do atleta, né? Graças a Deus mudou isso, então vai dar para entender. Mas vocês precisam ter entendimento. Por exemplo, quanto pesa um peso do arremesso de peso masculino e do feminino? Quanto pesa um dardo? Né? Isso. Qual é a altura da barreira? Isso tudo são informações que vão perguntar para vocês no momento que vocês estiverem, por exemplo, numa academia ou num clube. Falou, tem lá, correu a prova de barreira e tal. Aí o pessoal fala, escuta, qual é a altura da barreira? Lá é alta, não é? Você vai poder dizer, não, é mais ou menos 1 metro para o masculino, é um pouco a menos do feminino. Você tem conhecimento. Se algum repórter vier falar com vocês, vocês vão ter segurança de dizer. Não vai ficar lá no não sei. Tá bom? Tudo certo? Bom fim de semana para todo mundo. Sextou. O pessoal vai fazer nada, vai ficar em casa assistindo filme, né? Todo mundo com medo do tal do Covid. Agora o barzinho que tem aqui perto de casa, cara, tá assim, ó. Tá assim.
e os caras bebendo e fumando. Como é que bota máscara nesses caras? Me fala. Não tem como. Tá todo mundo lá na boa. Então, sigamos em frente, certo? Então, Gabriel, tá por aí, Gabriel? Morto. Eu deixei todo mundo mudo, não, né? Não. Não. Então tá, porque uma vez eu fiz isso. Não sei se foi com vocês. Não, não foi. A turma do semestre passado. Fui lá e dei uma passada assim em cima e cliquei mute para todo mundo. Aí o povo tudo desesperado tentando falar e falei, gente, fala aí. Aí escreveram, você deixou a gente mudo. Falei, puta, eu não sei desfazer isso. E aí ficou todo mundo mudo mesmo. Terminei a aula com o pessoal sem falar. Gabriel, ele foi beber no boteco, largou lá o negócio e foi embora, hein? Ô, Gabriel, foi tomar uma? Bom, então é isso, gente. Grande abraço a todos, beijo no coração de todo mundo, bom descanso, nos vemos a semana que vem. Desculpem ter mandado para vocês o link da aula muito tarde. Eu não sabia que que o Casati já tinha mandado para a gente. Ele mandou no dia 8 e eu não sabia, eu estava esperando. Aí ontem à noite eu falei, pô, mas não vai ter o link da aula? Como é que eu vou convidar os moleques? Aí eu fui, deixa eu ver se não tem. Comecei a procurar, ele mandou no privado. E eu não vi. Ele mandou no privado a reunião, o link da reunião que nós tivemos, reunião dos professores. Só que depois dela vinha mais um monte. Eram os links das minhas aulas e eu não tinha visto, tá bom? Então me desculpem, próxima aula já está aí na mão de vocês. Não esqueçam que tem essa aula que vai estar lá naquele grupo de vocês. E, por favor, mandem um e-mail de vocês no grupo do WhatsApp, tá ok? Grande abraço, beijo em todo mundo aí. Até a semana que vem. Bom, Valeu, tchau. professor. Falou, professor. Falou, professor. Falou. Beleza, deixa eu ver se eu consigo. Stop share. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na gravação.